RH também é gente. O podcast que irá proporcionar conversas leves e humanas sobre o mundo profissional. Aqui vamos rir, chorar, inspirar, compartilhar, aprender, refletir e reclamar, porque RH também é gente. Oi, gente como a gente! No episódio de hoje, a gente veio aqui para compartilhar um pouco sobre como tem sido a nossa experiência com o podcast, né? É algo bem diferente, bem novo pra gente. A gente viemos, né, da nossa jornada, da nossa trajetória profissional, sempre do ambiente corporativo, sempre do trabalho tradicional, né, do CLT, do famoso CLT, e a gente tem experienciado coisas muito diferentes, muito novas aqui, temos experienciado algo entre nós duas também num formato diferente, como a gente conta pra vocês, a gente já trabalhou juntas, mas obviamente no ambiente corporativo é completamente diferente de como é a nossa troca e a nossa construção aqui. Então a gente quer contar um pouquinho pra vocês como tem sido tudo isso. Quais são os aprendizados, o que a gente tem refletido sobre. Sim. O que tem feito sentido pra gente. A gente sempre fala muito assim, eu acho que é uma fala que é bem importante os RHs terem consigo assim, de entender o que nos cabe, o que não nos cabe, o que faz sentido, o que não faz sentido, não só para os RHs, mas para todos os profissionais, né, entender o que cabe para cada um, assim, então eu acho que um pouco desse compartilhamento sobre a gente mesmo, então é isso. Sim, o RH também é gente, né, a gente já falou, ele começou muito antes ali de janeiro, né. Agora a gente esse episódio deve ir final de abril, né? Pro ar, então vocês acompanharam de janeiro até abril, 4 meses, mas a gente já começou muito antes, com conversas, idealizações ali de sonhos, enfim. Em outubro a gente começou, acho que... Em outubro, não, em setembro a gente começou a tirar do papel mesmo, assim, né? Antes eram idealizações. A gente pode dizer que desde 2022, 21, 22, eram idealizações que a gente tinha. Em outubro do ano passado, de 2024, foi quando a gente começou... Outubro não. Setembro de 2024 foi quando a gente efetivamente... Não, vamos agendar uma reunião, vamos sentar e vamos conversar sobre o projeto em si, vamos colocar datas e para que a gente tire do papel mesmo esse projeto. Sim, e aí foi legal que a gente começou já colocando em prática os nossos conhecimentos de planejamento. A gente teve uma fase ali de planejar os episódios, o que a gente ia falar, como que ia ser. A gente teve também um processo de contratar ali uma pessoa para nos ajudar com a parte da marca em si, com o branding. Então a gente teve essas conversas também que a gente teve que mediar opiniões, entender qual que seria o melhor cenário, qual seria o melhor formato. A gente teve algumas mudanças também que nesse momento a gente não ia ter essa parte de gravação da gente falando, enfim. Esse é só mais o áudio, depois a gente entendeu que faria mais sentido. Então foi legal que a gente vem também descobrindo formas diferentes de fazer. Então teve a etapa do pré-lançamento que a gente fez. Então tem sido uma experiência de muito aprendizado, assim, desse início, né? Acho que talvez o que mais me marcou no começo ali foi a gente sair de madrugada no domingo, 7 horas da manhã. Madrugada. Pra fazer algumas gravações, alguns cortes e tal, pra gente poder depois começar a fazer a contagem regressiva e tal, esse planejamento inicial. Acho que foi o que mais me recordo, assim, e que com bastante carinho, assim, com relação ao que a gente conseguiu evoluir em questão de ter a ideia. Pra mim, pelo menos, o aprendizado foi ter a ideia, achar na cabeça que funciona super, e quando vai pro dia a dia do planejamento, nem sempre funciona como tá ali no papel, né? E pra mim, assim, outra coisa que vem também é o quanto a gente precisou aprender várias coisas novas também, né? Então é completamente um mundo novo pra gente. Éramos usuários, né? Usuários de Instagram de rolar feed, né? De postar uma foto ou outra, mas não era algo nosso que fazia parte da nossa rotina, fazia parte da nossa realidade, assim. A gente tem que fazer esse movimento de
ir atrás e entender o que é Google Ads, entender, mesmo que a gente não tá usando, né? Mas entender o que é a ferramenta, como que eu programo posts no Instagram, como que a gente edita um vídeo, né? Qual que é uma luz que funcione, que fique bem, o microfone, nossa, a gente apanhou em microfone, para que a gente conseguisse captar um áudio que tivesse um pouco mais de qualidade. Então, acho que tudo isso, né, coisas que a gente foi precisando aprender, e o quanto a gente sempre tem a oportunidade de aprender algo novo, né? Acho que isso ficou muito forte, assim, pra mim, de a gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem a oportunidade de aprender algo novo. E da gente se colocar nessa condição, assim, de vulnerabilidade também, e principalmente uma com a outra, assim, eu acho que o projeto em si aproximou muito mais a gente, assim, nos desafiou também a termos conversas difíceis entre nós duas também, que não é fácil, a gente já falou isso em outros episódios, assim, não é fácil ter conversas difíceis, então não pensem que pra gente, não, elas sempre falam sobre o tema, então é tranquilo. Não, a gente também se desafia nessa construção, assim, mas pra mim também é muito forte o quanto a admiração ela foi aumentando de uma com a outra, assim, né? Do quanto a gente se complementa também, né, Bru? Sim, verdade. E o quão é legal ver a evolução que a gente foi tendo, tanto de fazer o conteúdo de forma, tipo, individual aqui na gravação, mas como dupla dinâmica foi evoluindo, né? No começo eu lembro que, meu Deus, que vergonha! Eu tenho, né, se alguém não percebeu ainda, né, mas eu não gosto de aparecer e tal, então falar assim pro público é difícil pra mim, então o quanto se tu pegar agora o vídeo do último episódio, comparar com o primeiro, o quanto vai dar uma diferença bem grande, assim, de fala, da nossa própria dinâmica, né, a gente começou não tendo essa mesinha, era diferente um pouco, a forma, era tudo muito ensaiadinho, quem falava o quê. Com então, roteiro muito mais com fixado, roteiro, a gente já não usa mais roteiro. Exatamente. Então, ver essa evolução também da gente como dupla foi muito legal, sabe? Muito. E pra mim é bem engraçado que nos momentos de edição fica muito nítido, assim. Da gente de precisar editar muito menos, assim, porque tá muito mais fluido como dupla, como diálogo, como comunicação, como interação. Então não precisar ter tantos momentos de corte, tantas adaptações, assim. E pra mim é sempre um aprendizado a gente ter trocas com as pessoas, e a Bru é uma pessoa que eu admiro muito, assim, como pessoa, como profissional. Eu já falei em outro episódio o quanto a minha volta à leitura, a ler mais, a consumir mais esse tipo de informação é muito por influência dela. Esse é um episódio de fazer a gente chorar. Mas é muito por influência da Bru, assim, dela ter muito forte isso com ela, de ser algo muito importante, dela conseguir impactar e reverberar isso para as pessoas que estão à volta dela. Então, realmente, eu acho que nesses 4 meses que a gente tá mais... 4 não, porque a gente começou desde setembro... Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, a pessoa de um ano. Desses últimos 7 meses que a gente se aproximou muito mais, que a gente trabalhou muito mais a 4 mãos, assim, realmente a admiração que eu já tinha, ela só aumentou, assim, e a inspiração de conseguir extrair sempre um pouquinho mais do conhecimento que a Bru tem, do aprendizado que ela consegue provocar e proporcionar, assim, e das reflexões, né? E vocês não sabem, mas sempre antes da gente começar a gravar os episódios, a gente faz uma mini sessão de terapia em dupla aqui, que a gente sempre se provoca muito, assim, também. Então, eu acho que isso é algo muito rico pra mim também, sabe, Bru? Sim, a admiração, ela é mútua, que fala? Recíproca. Viu? A Regina é muito boa com as palavras. Mas é recíproca porque eu acho que a gente se complementa muito e eu acho incrível, assim, a forma como tu consegue planejar as coisas, fazer as coisas acontecer, assim. Acho que se pudesse resumir com relação ao podcast, assim, o quanto tu faz as coisas acontecer. Eu acho que ele está acontecendo porque você colocou a mão e tá fazendo isso acontecer. Porque eu sou péssima, gente, com edição, com essas outras coisas. Eles não estão no meu conjunto de skills que vieram, nem de fábrica, nem que conseguiram
não consegui baixar esses softwares. E é muito... eu admiro muito assim, o quanto tu vai atrás, faz acontecer, tu vai fazer curso de marketing, foi estudar outras coisas, o quanto tu contribui com os temas e traz pontos de vista diferentes que eu não tinha pensado. Então tem sido muito rico assim, conviver mais proximamente contigo com relação ao podcast. E sim, as sessões de terapia, elas são ótimas, gente. Elas são muito boas antes. E assim, eu fico muito feliz, muito lisonjeada, porque eu acho que quando alguém que você admira tem bons feedbacks sobre você, eles têm mais peso e mais relevância, assim, né? Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que ela falava que tem certas pessoas que elas não têm nenhuma importância na tua vida, que uma crítica ou um elogio da pessoa, ela tem o mesmo peso. E pro inverso eu entendo que é totalmente verdadeiro, assim, sabe? Porque pessoas que você admira vai ter um peso muito grande. Se a pessoa te der um feedback pra que você melhore em algo porque não tá legal, ou de um elogio que essa pessoa tá te trazendo. E a Bru é uma dessas pessoas, assim. E a gente já falou muito sobre isso, o quanto insegurança é algo que afeta nós duas em situações diferentes, em aspectos diferentes, mas afeta nós duas. E eu acho que esse trabalho em conjunto, assim, proporcionou com que a gente fosse meio que o porto seguro uma da outra nos momentos de insegurança, assim. Se eu tô me sentindo insegura, Bru, pega na minha mão e vamos juntas. E vice-versa, assim, se a Bru tá se sentindo insegura, não, vamos lá, vamos juntos, vamos tentar, vamos testar. E aí a gente vai juntas, assim. Então eu acho que esse respeito, né, eu acho que é muito baseado nisso, assim, né, Bru, no respeito que a gente tem uma com a outra, que vem somado à admiração que a gente tem uma pela outra, que faz com que a gente tenha essa fluidez, assim, e esse aprendizado. Sim. Cada episódio que a gente já gravou foi importante porque a gente vai crescendo um pouquinho mais com ele, se desenvolvendo um pouquinho mais com ele. Eu sinto que acho que eu consegui ressignificar algumas coisas com relação a RH gravando o podcast contigo, porque eu acho que tinha muitas coisas que eu tinha esquecido sobre a minha trajetória, sobre o tempo que a gente trabalhou junto, e sobre realmente coisas de RH, não no sentido burocrático, mas no sentido do impacto que aquilo faz, assim. Então foi muito bom ir vivenciando cada episódio, e refletindo, e entendendo, nossa, tudo isso... Primeiro, tudo isso a gente já fez, meu Deus, como nós somos profissionais muito fodas, a gente passou por muita coisa, muito aprendizado, mas o quanto aquilo tava meio esquecido, assim, porque a gente vai se acostumando com a normalidade ali do dia a dia e a gente esquece do quanto a gente já evoluiu, do quanto a gente já cresceu. Então foi muito bom relembrar as coisas e também ressignificar algumas coisas com relação ao RH, porque... O RH também, a gente tem esse objetivo, né, de ser também um lugar onde as pessoas vejam que outros profissionais também passam pelas mesmas coisas, ou que seja um lugar de aprendizado real, assim, de trocas, não só da teoria, né. Então eu acho que ter trocado nesses episódios, acho que fez com que, além de passar para o público isso, eu também estivesse vivenciando isso. Não sei se tu também ficou com essa sensação. Sim, muitas vezes a gente fala pra que a gente ouça, né? Eu preciso falar pra que eu ouça, pra que eu absorva essa informação, assim. Eu acho que é muito do que realmente a gente tem provocado aqui pras pessoas e pra gente mesmo. E em vários momentos, assim, né? Inclusive dos últimos episódios, da gente tá compartilhando e a outra trazer um contraponto. E, nossa... da gente falar, nunca tinha pensado dessa forma, nunca tinha parado pra refletir em relação a isso, porque a gente liga o automático, a gente liga a normalidade de algumas coisas que faz com que a gente realmente deixe um pouquinho de lado o significado das coisas, deixe um pouco de lado o impacto que a gente pode proporcionar. E aí vem um pouco das nossas dificuldades também, né, Bru? Assim, nós duas já passamos por vivências muito difíceis,
passamos por processos de burnout e que faz com que a gente desacredite na gente e na nossa capacidade, no nosso conhecimento, faz com que a gente desacredite de tudo isso, assim, e com que a gente se questione se a gente tá no caminho certo, se a gente tá fazendo o que é certo, né? E eu acho que com a gravação, com os episódios, com a proposta do podcast, a gente tem explorado isso, assim, e trazido realmente um ressignificado pra tudo isso, assim, eu concordo genuinamente. Sim. E acho que também tem sido importante porque tem sido um momento muito assim de reflexão também do quanto tem coisas que são fases. Quando a gente começou a idealizar, era um momento de vida para nós duas, eram momentos diferentes. Sim. O quanto agora já é um momento totalmente diferente de vida profissional também, vamos dizer vida profissional, vamos colocar em tudo, né? Mas o quanto é importante essa parte do autoconhecimento, o quanto a gente fala muito sobre isso, mas a gente vivenciar isso também tem sido importante, assim, de olhar e refletir o quanto eu sinto que isso me gera um pouco mais de desgaste de energia, o quanto não é tão fluido quanto alguma outra coisa que é mais fluida, o quanto a gente começa a se perceber da questão de em que momento isso tá na minha vida, em que prioridade isso tá na minha vida, refletir um pouco sobre o quanto eu tô disposta a dedicar nesse momento, o quanto eu preciso olhar para outras coisas também. A gente fala muito sobre, a gente teve um episódio que a gente falou bastante de autoconhecimento e o quanto a gente também consegue se permitir viver isso também enquanto a gente tá vivendo o podcast, não é mais uma das atividades que a gente faz no dia a dia de forma automática, sabe? Sim, e é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas no geral, assim, a gente precisa experimentar as coisas. Eu sempre me bato. A gente precisa experimentar as coisas pra gente saber se a gente gosta ou não gosta, se faz sentido ou não faz sentido, né? Pra tornar bem palpável pras pessoas, assim, eu falo, cara, pra tu saber se tu gosta de abacaxi ou não, tu teve que comer pela primeira vez, tu teve que experimentar. E aí, talvez, inclusive, na primeira vez, tu experimentou um azedo. E aí, tu não gostou na primeira vez. E aí, tu experimentou uma segunda vez um mais doce. E aí, tu hoje sabe que tu gosta de abacaxi. Mas porque tu experimentou o abacaxi, o morango, enfim, qualquer... O sushi, né? Então, a gente precisa experimentar as coisas pra entender o que faz sentido pra gente, o que não faz sentido. De novo, o que nos cabe e o que não nos cabe, né? E aí também entrando, né, abrindo com vocês, né, com relação ao que faz sentido ou não faz sentido. Numa das últimas conversas que a gente teve fora aqui nos bastidores, eu acabei trazendo pra Regi, né, o quanto nesse momento não tá fazendo exatamente sentido, não que eu não goste, não que eu não tenha orgulho, não que eu não acredite, mas o quanto nesse momento, para as coisas que eu estou priorizando na minha vida nesse ano, o podcast não tá sendo exatamente o número 1, né? Então, o quanto eu sou muito grata, né? Por quanto eu ajudei a construir, o quanto ele consegui apoiar até aqui, e vou continuar apoiando, só que de formas diferentes, mas o quanto nesse momento faz sentido talvez me afastar e deixar também a Regi conduzir o podcast, o RH também a gente, pra realmente que ele consiga evoluir com tudo que ele precisa e que eu não estava conseguindo contribuir nesse momento. Eu acho que a Regi, ela tem um potencial absurdo, o RH também a gente tem um potencial absurdo e eu acredito muito no projeto, eu tenho muito orgulho dele e acho que a Regi vai levar isso aqui para um lugar assim, um patamar muito incrível, assim. Então, hoje eu vou me despedir do podcast. E vai virar o chororô. Vai virar o chororô que a gente não queria. Mas sigo apoiando, né? Sigo influenciando positivamente. A gente não tá desfazendo uma amizade. A gente ainda vai ter trocas sobre o podcast. A gente ainda vai poder compartilhar sobre temas, às vezes em algum tema eu posso ser convidada e vir aqui, a gente vai, depois tem uma parte futura que talvez em breve
talvez vocês fiquem sabendo, que eu ainda vou apoiar, mas vir aqui na câmera, fazer essa troca, não vou mais fazer. Então, hoje é um episódio de despedida, mas com muito orgulho do que a gente construiu e do que a gente se desafiou até aqui. Mas realmente foi algo que, parando para analisar, para entender o como que isso estava reverberando em mim, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, e, né, o quanto isso talvez não estava realmente... Eu estava me experimentando, né, e entendendo o quanto fazia sentido ou não, e o quanto isso também talvez nesse momento não faça, né, mas muito com o intuito também de não ser algo que faça com que isso seja um contrapeso para que as coisas não fluam, não funcionem, né? Então, eu realmente acho que vai ser incrível. Os próximos episódios eu continuarei compartilhando nas redes sociais, continuarei participando de forma de ouvinte, mas o quanto vai ser incrível. Eu realmente acho, Regi, que vai ser muito bom pra ti também. A gente sabe que a gente tem as nossas inseguranças, mas eu acho que vai ser muito bom pra ti continuar o podcast sozinha. E o quanto, enfim, tu já é incrível, mas o quanto tu ainda vai evoluir e o quanto tu vai evoluir em coisas que talvez tu nem faça sentido, sabe? Eu vou continuar te apoiando e continuar sendo teu porto seguro, se você precisar. Só que atrás das câmeras agora, né, em outros contextos. Mas acho que vai ser incrível, assim. Acho que tu é uma profissional que tem muita bagagem. É uma profissional muito boa. Espero que todo mundo consiga ver você como eu também te vejo, inclusive você. Porque acho que... o céu é o limite pra ti mesmo, porque tu tens uma capacidade absurda de fazer as coisas acontecer e de ir atrás e conhecimento de RH, enfim, esse no fim, conhecimento de RH é o mínimo pro podcast, é o básico pro podcast, mas tu tem tantas outras coisas e conhecimentos que são necessários e que estão agregando e que vão evoluir, que eu tenho certeza que vai ser muito sucesso tudo que tu resolver fazer de direcional daqui pra frente do podcast. Enfim, estou me segurando muito. Desculpa, gente. Eu não tenho muitas palavras, assim, pra esse momento. A gente já tinha conversado antes, tá? Então esse aqui é só mais um momento. Então não fomos pegas de surpresa. Não fui pega de surpresa nesse sentido, tá? A gente fez um alinhamento. São conversas difíceis, como a gente falou, mas que a gente precisa ser egoísta com a nossa carreira, a gente precisa ter esse autoconhecimento, fazer essa autorreflexão de novo, entender o que nos cabe e o que não nos cabe, assim. E pra mim foi um privilégio, assim, ter idealizado tudo isso com você, a gente ter tirado do papel tudo isso juntas. Eu não tenho dúvidas de que se não fosse feito isso, nós duas, não teria saído do papel. Eu tenho certeza que só saiu do papel porque a gente pegou juntas e a gente se deu as mãos e uma foi o porto seguro da outra pra gente tirar do papel e fazer acontecer. Eu sou muito grata por tudo, pela nossa amizade, pelos nossos aprendizados, pelas nossas trocas, muito, muito grata. E eu sou muito grata por tudo que tu consegue ver nas pessoas. E tu falou de mim aqui, tu vê isso em mim. E pra mim é muito difícil perceber isso em mim. Então essa é uma das minhas grandes dificuldades. Mas tu tem essa habilidade e essa capacidade de fazer isso com as pessoas. Tu consegue olhar pra elas e ver muito além do que os olhos veem, assim. E eu acho isso muito nobre e isso muito desafiador ao mesmo tempo. Porque tu percebe muitas coisas que não estão postas aos olhos, assim. Mas o quanto realmente eu sou grata por ter você na minha vida, assim, por a gente ter tido essa oportunidade e como tu falou, a gente vai continuar trocando, a gente vai continuar se apoiando, com certeza vai
vai ter muitos momentos que eu vou falar, Bruna, pelo amor de Deus, me salva, me ajuda aqui, pensa comigo. E a gente ainda vai ter outras coisas que a gente vai continuar trabalhando juntas, desenvolvendo juntas, porque a gente sabe que funciona, a gente sabe que a gente tem uma admiração uma pela outra, a gente sabe que a gente tem muito respeito uma pela outra, a gente sabe que a gente trabalha muito bem juntas, né? Mesmo no ambiente corporativo, como no ambiente... de empreendedorismo, no ambiente de autônomas. A gente experimentou essas duas coisas e funcionou muito bem nas duas realidades. Então eu te agradeço muito, assim, muito por a gente ter tirado do papel esse sonho, esse projeto, e sempre botar de braços, portas e microfone aberto pra te ouvir, pra te ter aqui comigo. E eu não tenho dúvidas de que o teu futuro, ele é muito brilhante. Tudo que você falou sobre mim é exatamente o que eu vejo sobre você, sobre a tua capacidade, a tua habilidade de lidar com pessoas, assim, de provocar as pessoas. Acho que a Bruna é uma das pessoas que mais me provocou em vários momentos da minha vida, assim. E tu tem essa habilidade, tu faz isso com muita maestria e tu sempre traz um olhar que, de novo, tu consegue ver muito além do que está aos olhos. Tu sempre traz questionamentos e olhares que as pessoas não pensariam, não olhariam por aquele prisma, assim. É uma habilidade que poucas pessoas têm. As pessoas tendem a ir pela multidão, pelo que faz mais sentido, e tu não tem problema em ir contra isso se tu acredita. E eu não tenho dúvidas de que tu já tem, e que continuará tendo muito sucesso, muito crescimento. Muito obrigada, Rich. Eu vou falar mesmo muito, porque senão eu vou chorar. A hora que começar a chorar mesmo vai ser feio. Não, mas eu acho que é um pouco disso que a gente queria contar pra vocês, né? Que foi, e realmente foram meses de muito aprendizado, de muita troca, de muita construção. Ressignificação, mas que, assim como a gente fala pra vocês, pensarem, entenderem o que cabe pra vocês, o que não cabe, a gente precisa fazer isso pra gente também, né? Então, é a amostra viva de que RH também é gente, de que a gente também vai experimentar coisas, a gente também vai se desafiar em coisas que saiam do nosso controle, da nossa zona de conforto, e que a gente vai fazer escolhas que façam sentido pra nossa carreira e pra nossa vida, assim. Então, compartilhar com vocês como que foi essa experiência até aqui e deixar registrado a minha gratidão por tudo que a gente já construiu juntos e que a gente vai construir ainda. Muito obrigada, Regi. De novo, eu tenho um imenso orgulho do projeto que a gente criou, de você, da nossa amizade, da nossa parceria. Não saio porque acho que não, porque não acredito, porque acho que não daria certo, é porque pro momento de vida que eu tô realmente fazendo uma reflexão sobre, né, os pontos, enfim, eu entendi que ainda não é o momento para eu viver algumas coisas que eu estava vivendo aqui, estava forçando viver aqui, com relação a coisas pessoais mesmo, mas que eu realmente acredito muito no projeto, eu acho que vai ser incrível e eu tenho muito orgulho mesmo. Obrigada. Continuarei sendo o RH também agente número 1. Com certeza. Obrigada. E aí, gente, é isso. Eu peço que vocês deixem aí um muito obrigada, Bru, nos comentários. Volta, Bru, hashtag Bru não nos abandone. Mas enfim, gente, é isso. A Bru sempre vai ter a construção dela aqui, o pedacinho dela aqui, e ela vai continuar se fazendo presente de outras formas. Então, obrigada por nos acompanharem, por nos verem chorar, nos verem vulneráveis aqui. E a gente deixa o convite para vocês continuarem nos acompanhando aí. A gente se vê nas redes sociais, @RH também é gente. Fiquem à vontade para curtir, compartilhar e apoiar a Regi, né? Como eu não estarei aqui visualmente, conto com vocês para compartilhar, para apoiar a Regi, e o RH também é gente da forma que vocês conseguirem. Obrigada, gente. Tchau, gente como a gente!